pouquinho, mas fica tranquilo. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou tanto ao mundo, que deu Ele, seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Amém? As crianças estão muito pentecostal, principalmente Luan e Manuel. Né, Luan? Quer cantar? Amém, igreja? Eu poderia aqui já entregar a oportunidade também, igual vocês fizeram em nome de Jesus. Vocês foram espertos. Mas é importante nós termos essa palavra no nosso coração, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E isso nos dá certeza que hoje nós estamos com a nossa vida pautada no Senhor, e com isso a gente pode crer que nós iremos estar no momento mais... Você observa aqui, irmãos, que o amor de Deus para conosco não foi para termos uma vida aqui na terra de uma forma que venhamos conquistar tudo aqui. Você observa que a Bíblia, ela deixa bem claro o motivo pelo qual Deus decidiu nos salvar. Deus decidiu nos colocar à luz, nos salvar, nos resgatar, para mudar a nossa vida de dentro para fora. Não foi para nos colocarmos de repente numa mansão com 32 quartos, 5 piscinas na beira da praia, por mais que a gente queira isso, né? E isso pode acontecer na nossa vida em nome de Jesus. Não é pecado prosperar, não é pecado comer o melhor da terra, não é o pecado ter o melhor emprego, não é o pecado você ter dinheiro, mas não é isso que eu venho trazer para mim e para você. Eu venho fazer uma colocação aqui, que a maior importância de estarmos na presença de Deus é termos a vida eterna. E para termos a vida eterna, simplesmente precisamos ir para a luz. E ir para a luz é a verdade. E viver a verdade, viver a palavra, deixando com que ela entre no nosso coração, certas que é muitas das vezes viver uma vida promíscua, uma vida o qual nós conhecemos muito bem. Eu não preciso pontuá-las, mas uma vez deixando isso, você passa a fazer a obra da luz, a obra da verdade. E aí o reino de Deus, ele passa a fazer parte da tua vida. E aí você começa a vivenciar a maior promessa, que você está se preparando para herdar a vida eterna, viver com Ele na glória para sempre. Por isso que Ele amou a cada um de nós sobremaneira, que deu o melhor que Ele tinha, para que nós viéssemos ter o direito da vida eterna. Ou seja, sem Jesus é impossível nós vermos a Deus. Sem Jesus é impossível de termos a vida eterna. E ter Jesus não é ter um ministério e identidade. Você pode ter um ministério e identidade no seu peito. Você pode amar os seus pastores de todo o seu coração.
Mas se não tiver Jesus na sua vida, de nada isso vale. Você pode ser fiel à sua igreja, você pode fazer tudo na igreja, mas se não tiver a sua vida pautada na palavra do Senhor Jesus, de nada isso vale. Então a importância maior é termos a nossa vida em Jesus Cristo. Eu sei que as lutas, elas são difíceis aí fora. Permanecer na presença de Deus é muito difícil. Viver uma vida na palavra de Deus também tem a sua dificuldade. Mas Jesus, Ele mostrou para mim e para você que é possível. E se Ele venceu, nós também somos capazes de vencer. Se Ele conseguiu cumprir até o final, nós também podemos cumprir, ser fiel ao Senhor até o fim. Aleluia a Deus. E a importância de tudo na nossa vida é viver eternamente. Só que nós iremos viver de qualquer forma. Viver eternamente ou teremos uma morte eterna. A morte eterna é quando estamos vivendo uma vida fora da palavra de Deus. E uma das coisas que, infelizmente, o mundo tem deixado de lado é a salvação em Cristo Jesus e viver a vida da forma que eles acham que tem que viver. E deixar a sua salvação de lado, deixar Jesus de lado. Infelizmente, eu já ouvi pessoas xingando Jesus. Eu já vi pessoas falando palavras contrárias a respeito de Jesus. Eu vi pessoas falando palavras que não é difícil até de você ouvir hoje em dia. E as pessoas falam de Jesus, de coisas que chega a dói o coração ouvir, irmão. Então é uma tristeza tão tremenda ver pessoas falando que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, e esquecendo que Ele veio para dar a vida eterna, para salvar a humanidade. E as pessoas têm preferido viver a sua própria vida, a sua própria vontade, e esquecendo o Criador. E aí você pega e lê essa passagem, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. E aí, se nós invertermos isso para a nossa vida, o Leandro amou a Deus de tal maneira. E aí pega o seu nome e fala que você amou a Deus de tal maneira. E aí eu vou dizer lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O Leandro amou a Deus de tal maneira que deu. Aí Jesus fala, a Bíblia fala, deu seu filho unigênito. Ele deu seu único filho. Ele deu o melhor que ele tinha. Ele deu tudo que ele tinha. E aí entra eu, Leandro, amou a Deus de tal maneira. Será que eu dei tudo que eu tinha para Deus? Ai, Deus, papai. Será que eu entreguei tudo realmente para Deus? Porque nós lermos que Deus deu tudo para nós é muito bom, é prazeroso. Mas quando você inverte isso, e aí quando você inverte diz, e é por isso que eu entrego tudo que eu tenho e não pego de volta, porque a minha vida é dele, a minha vida pertence a ele, o meu caminhar pertence a ele, os meus pensamentos pertencem a ele, o meu coração pertence a ele, e eu não vou desistir dele enquanto eu estiver nessa terra, passando tribulação, passando as lutas, as calúnias, os desejos de desistir, mas eu não vou abrir mão dele, porque ele me amou primeiro, e eu vou amá-lo para sempre. Ele deu o melhor que ele tinha por mim, e eu vou entregar o melhor que eu tenho para ele. Porque o segredo é entregar o melhor que temos. Quando nós pegamos o melhor que nós temos e entregamos para Deus, você simplesmente está repetindo o papel do próprio Deus. Você está mostrando o teu amor para com Ele. Entregar a vida para Deus é o que eu falei no início. Não é seguir uma religião, não é ser uma pessoa religiosa, mas é ser uma pessoa salva, sarada e liberta pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Há muito tempo atrás eu ministrei sobre a diferença de ter luz ou não ter luz. E falar da escuridão. A escuridão, podemos colocar essa luz retrô, nós podemos acender essa luz, também nós podemos apagar todas as luzes e ficar somente a luz do celular. Você observa que a luz continua, mas cada vez que a gente diminui a quantidade de luz, as trevas vão prevalecendo. Então
Então as trevas nada mais é do que a ausência de luz. As trevas, ela nada mais é do que a falta da presença. E a nossa vida sem Jesus é exatamente desse jeito. A nossa vida sem Jesus, ela é uma escuridão. Ela é trevas pura. Uma vida sem Jesus, nós temos desejo de morte, como eu já tive. Uma vida sem Jesus é viver numa vida de bebedice, como eu também já tive. É viver uma vida de prostituição, como também eu já tive. É viver um mundo envolvido na droga, como eu também já tive. Isso é uma vida sem luz. Isso é uma vida de trevas. Uma ausência de luz sobre a nossa vida. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, olha que diferença. É entregar a nossa vida para Jesus. Porque Ele nos escolheu, amém? Mas aí você tem que pegar a sua vida e entregar a sua vida para Jesus. E aí quando você entrega a sua vida para Jesus, aonde existia trevas, começa a entrar a luz. Aleluia! E já não existe mais trevas sobre a nossa vida, porque agora existe a luz, a presença de Deus. Então é isso que devemos buscar todos os dias. É isso que nós devemos buscar incessantemente. Não devemos nos cansar de buscar a Deus. Não devemos nos cansar. Quando você sentir na tua casa que você está vazio, que você está cabisbaixo, quando em casa você sentir que as suas forças estão acabando, não deixe de colocar o seu joelho no chão, fechar a porta do teu quarto e falar em Deus no teu secreto, porque Deus, Ele vai te ouvir e vai encher a tua vida com a presença dEle e vai começar a colocar mais luz sobre a tua vida e as trevas vão ser obrigadas a sair, porque aonde existe a presença de Deus, as trevas ele é obrigado a correr. Aonde tem presença de Deus, a morte tem que fugir. Aonde tem a presença de Deus, não tem diabo que vença você. Aonde tem presença de Deus, a maldição hereditária ela cai por terra. Aonde tem presença de Deus, o desejo da vida reina sobre nós em nome de Jesus. Oh, maravilha! Então não deixe de buscar a presença de Deus. É verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então quando você entrega a vida para Ele, amém? Crer nele é ter uma fé sobrenatural. E essa é a fé que nós buscamos também na presença de Deus. Porque quando nós nascemos com uma fé natural, uma fé que nós acreditamos que conforme nós vamos aprendendo a andar, daqui a pouco a gente começa a engatinhar, daqui a pouco a gente começa a falar, e daqui a pouco a gente começa a fazer certas coisas. Isso é uma fé natural, a fé que eu tenho, que eu vou abrir a minha boca, eu vou falar, que você vai levantar, isso é uma fé natural. Mas a fé sobrenatural é aquela que você usa quando você adora a um Deus que você não vê, que você fala com Deus que você não vê, que você adora a um Deus que você não vê, que você entrega a tua vida para um Deus que você não vê, mas você sente Ele no teu coração, você sente Ele dentro de você, você sente Ele quando você abre a tua boca para falar com Ele, o seu corpo fica arrepiado, o teu rosto pega fogo, as tuas pernas ficam bambas, você não consegue muitas das vezes ficar de pé, porque a presença de Deus constante, a presença de Deus ela nos impacta, a presença de Deus é um algo extraordinário, é inexplicável, por isso que nós somos chamados de louco, porque acreditamos num Deus que nós não vemos, mas nós sentimos. Isso é fé sobrenatural, é essa fé que não pode morrer dentro de você, é você acreditar num Deus que você não vê ele preso numa madeira, que você não vê ele fechado, você não vê ele calado, mas é crer num Deus que quando você fala, ele te responde, quando você fala, ele te abraça, ele te enche, e ele está aqui nessa noite. Isso é crer. Isso é crer. E no final, não pereceremos, porque seguimos todas as etapas. Meu Deus, aleluia. E muitos se preocupam em perecer aqui na terra, né? Muitos se preocupam em perecer nas coisas aqui no seu dia a dia. Mas essa não é a preocupação do Senhor. A preocupação do Senhor
para cada um de nós é você perecer para sempre. Ah, Deus. A irmã Joyce mandou um vídeo para mim de um pastor angolano muito engraçado, muito eloquente, falando sobre o inferno. Irmãos, teologicamente, como nós estávamos conversando outro dia, teologicamente, irmãos, cada um tem seus posicionamentos sobre o inferno, mas nós não temos um respaldo concreto para dizer aonde necessariamente está o inferno. Mas uma coisa nós sabemos que ele existe. Eu falei para ela, a gente fala que o inferno é lá embaixo, mas lá embaixo é o Japão. Aí o pessoal do Japão fala, o inferno é lá embaixo. Aí o lá embaixo é aqui. Aí fica esse jogo de ping-pong, todo mundo mandando o inferno para um lado e para o outro. Então cada um tem os seus posicionamentos. Uma coisa a Bíblia me diz que o inferno ele existe. E que um dia serão separados, jogados no lago, o diabo e seus anjos, e todos aqueles que o seguiram. Isso a Bíblia me diz, me garante, e é nela que eu vou me pautar. E nesse vídeo que ela mandou, fala que as pessoas vão morrer, não vão mais existir. Que simplesmente vai tudo sumir, vai tudo desaparecer. Você tem que ficar com a sua vida pautada na palavra. É por isso que eu insisto aqui. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Porque o vídeo que ela me mandou, ele é muito convincente. E com certeza convenceu muita gente. Mas você tem que ficar com a tua vida pautada na palavra, irmãos, em nome de Jesus. Amém? O inferno, ele existe. E vão ser lançados lá o diabo e seus anjos. E aqueles que o seguem vão ser lançados naquele grande lago. E nós que estamos em Cristo Jesus iremos morar com Ele nas mansões celestiais. Então guarde o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Aleluia. Guarda o que você tem de mais importante, a presença de Deus na tua vida. Não deixa nada e nem ninguém tirar isso que está dentro de você, que é a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Quer coisa melhor? Vocês aqui louvando, vocês aqui dançando na presença de Deus, e a gente sentindo essa presença tão maravilhosa, tão gostosa. Irmãos, não tem preço. Não tem preço estar na presença e na casa de Deus. Então não jogue isso fora por nada nesse mundo, porque o mundo vai querer arrancar isso de você. Satanás, ele quer perder, quer tirar de você aquilo que ele perdeu, a essência do Espírito Santo. Um dia ele estava do lado de Deus, um dia ele estava regendo o coral, um dia ele estava no céu, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Mas quando ele achou que era alguma coisa, ele foi lançado, irmão, e foi expulso do céu. E hoje ele faz de tudo para tirar eu e você daquele lindo lugar que está sendo preparado para mim e para você. Quando nós louvamos, Satanás fica desesperado. Quando nós dançamos na presença, Satanás fica desesperado, porque tudo isso no céu ele já fazia, e agora